Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. E o Eugene Peterson, autor de A Mensagem, que é uma versão da Bíblia usada hoje, relata que, após uma palestra dada a um grupo de estudantes em Vancouver, Canadá, ele foi indagado sobre qual seria a coisa mais importante da vida, e aí ele respondeu sem nunca ter refletido sobre essa pergunta. Ele disse: a coisa mais importante é o caos. Depois da resposta, ele começou a explicar a razão. Quando a vida está sem sobressaltos, corremos o risco de nos tornarmos pessoas acomodadas, sem grandes sonhos, sem grandes projetos. O caos gera um susto, desalinha, nos faz ficar inseguros e nos obriga a sermos criativos e encontrar novos caminhos e estratégias que nós jamais usaríamos numa situação de conforto e de tranquilidade. O caos, a bagunça, a desordem, o evento inesperado pode nos colocar em outro patamar e nos levar a lugares mais altos e estradas nunca percorridas, dizia ele. Então, nem todo caos é ruim. Lembre-se, grandes descobertas científicas se deram em meio a grandes crises. A enigmática, dolorida e inesperada pandemia do Covid-19 colocou muitas empresas num outro nível de pesquisa e de proposta, obrigando empresários, acadêmicos, cientistas a buscarem novas soluções. Lembra? Na guerra atual entre a Rússia e a Ucrânia, parece que a Rússia não avaliou bem as consequências. Toda a Europa depende das suas energias, das suas fontes energéticas, mas com a insegurança causada por esse conflito, pesquisas e avanços surpreendentes têm sido feitos e é possível que em pouco tempo a própria Rússia perca boa parte dos seus recursos com a queda da exportação, porque os países da região encontrarão novas fontes energéticas. Certo homem, ele estava desesperado porque a sua esposa havia pedido o divórcio. Para complicar, na surdina, ela havia entrado na justiça com uma ação contra ele e todos os seus bens foram arrestados. Foi um choque. Sua vida e economia aparentemente ajustados agora estavam no limbo. Ele estava tenso e irado, tanto pela perda financeira quanto pela sensação de ter sido traído. E apesar do relacionamento deles estar em crise nos últimos anos, ele nunca imaginou que ela seria capaz de tomar uma decisão tão surpreendente e drástica. Um amigo que acompanhava o seu drama disse para ele o seguinte: você ainda vai rir dessa situação. E ele olhou para o amigo enfesado e foi exatamente o que aconteceu. O divórcio aconteceu, a situação financeira, depois de muito tempo difícil, se reorganizou e ele se ajustou novamente. Ele não ficou em torno da sua dor, tirou forças de onde não tinha e o caos assumiu outra direção, trazendo novas oportunidades. Aliás, a teoria do caos afirma que há um padrão de organização dentro de um fenômeno desorganizado de aparente casualidade. Ou seja, existe ordem no caos. A aparente desordem é necessária para que a vida caminhe em direções mais produtivas e criativas.
Então, ao enfrentar situações surpreendentes e aparentemente insolúveis, reflita sobre as possibilidades que você ainda não percebeu, que o caos pode trazer. Isso gera esperança e expectativa. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança e foi surpreendido pelo anúncio de que ainda teria um filho e um filho com Sara. O impossível é sempre possível quando se tem um Deus capaz de dar ordem ao caos. Lembre-se disso e creia, Deus ainda pode trazer bênçãos para você no meio do caos e da bagunça. Na perplexidade, creia, confie e use a sua inteligência, peça sabedoria a Deus, e Deus é capaz de fazer muito mais além do que você poderia imaginar. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor é por nós, é conosco, e o Senhor nos ajuda nos imprevistos, nas situações complexas e difíceis. Quantas vezes fomos sacudidos com notícias ruins e aquilo fez com que reagíssemos e a nossa reação foi surpreendentemente boa. Obrigado porque tu dizes na tua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo teu propósito. Ajuda-nos a entendermos, ó Deus, que no meio das situações mais inexplicáveis, o Senhor pode tirar bênçãos para a nossa vida e ajuda-nos a confiarmos, crermos contra a esperança e esperarmos no Senhor a nossa salvação. Claro que esperarmos ativamente, fazendo a nossa parte. Ajuda-nos, abençoa-nos, orienta-nos e dá-nos, ó Deus, a bênção de do caos sermos abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tenha uma boa, uma ótima semana.